Sentimos alegria, raiva, euforia, medo. Sentimos. O sentir é e foi uma inspiração para as artes. Nos desenhos primordiais nas paredes das cavernas, é possível perceber o medo humano perante a imensidão e o incontrolável potencial da natureza. Em suas rudimentares pinturas, feitas à base de carvão, pó e sangue, os nossos ancestrais usaram a arte para manifestar o seu desejo de controlar o mundo, suas forças e ciclos. Por vezes simples rabiscos, mas que poderiam trazer um conforto para as ânsias de uma espécie que ainda estava descobrindo seu papel. A arte nos faz sentir conforto. Uma pintura de Monet ou John Constable são capazes de nos evocar os sentimentos mais doces e suaves. A paisagem tranquila, a cena imortalizada pelas pinceladas. As composições desses artistas destacam a presença de um belo que representa a interpretação mais comum da palavra, a beleza superficial das coisas e de sua experiência. Porém, quando falamos de arte e sentimentos, precisamos entender que o belo não segue as regras ou as normas sociais. O belo da arte pode morar no grotesco, no medo e nos sentimentos mais torpes. Pois não há sentimentos bons e ruins, existem sentimentos. Sentir faz parte da experiência humana. Todo sentimento que vivenciamos constrói o nosso jeito de ser e nossas perspectivas sobre o que é o mundo à nossa volta. Não existe um sentimento melhor ou pior, o que deve ser sentido e o que não deve. A moral não se aplica sobre o que sentimos. Tentar analisar o que sentimos pela ótica maniqueísta da moral é ignorar que a culpa ou o nojo que vamos sentir a partir desta análise já são sentimentos que nos acompanham cotidianamente. Os sentimentos fazem parte da nossa natureza. A natureza é amoral. Hieronymus Bosch, no século XV e XVI, não apenas retratava o mundo em sua diversidade de sentidos, mas também trazia ao público todas essas sensações. Sua arte esbarra no bizarro, no exagero, no grotesco, criando obras belíssimas sobre o tema pecado ou juízo final. Entre uma obra e outra, o público encara corpos dilacerados, torturados, seres humanos sendo devorados por animais e os mais criativos castigos. O feio e o absurdo ao final se tornam belos? É inegável a beleza do traço de Caravaggio, mesmo quando encaramos o vermelho do sangue do rei Holofernes escorrendo pelos seus alvos lençóis, enquanto Judite lhe arranca a cabeça. A luz é chocante, o objetivo do artista é impactar seu espectador e direcionar seu olhar para o clímax da ação. Os sentimentos dos artistas se cruzam com suas obras. A própria biografia de Caravaggio nos conta sobre o seu sentimento de culpa e como ele, muitas vezes, usava seu próprio rosto como modelo para as pessoas mortas ou moribundas em seus quadros. Poderíamos sentir gozo perante tal visão? O Pesadelo de Henri Fuseli ou o Saturno de Francisco de Goya não nos causam desconforto apenas pelas suas expressões aterrorizantes ou pelas cenas macabras que retratam, mas porque nos fazem lembrar de sentimentos e sensações que gostamos de evitar. Sentir uma obra de arte não é apenas buscar o acalento ou ouvir apenas o que desejamos ouvir. Como poderíamos gostar de algo que nos faz sentir medo? Antes do começo da Primeira Guerra Mundial, os artistas de vanguarda europeia começaram a fazer suas primeiras exposições de arte moderna. O descontentamento e a desilusão perante as promessas que vieram junto com os avanços tecnológicos da época são visíveis em suas obras. Esses artistas negavam a representação naturalista em seus quadros, abordavam temas que batiam de frente com o establishment e questionavam a ordem e as instituições. O artista é reflexo do seu tempo. Na Alemanha, nesse contexto de início do século XX, os artistas de vanguarda eram influenciados pelos trabalhos de Vincent van Gogh, James Ensor e Edouard Munch, e dos fauvistas franceses.
Sem propor uma cópia dos padrões passados, esses artistas passaram a deformar suas imagens, ressaltando deliberadamente a ação do artista e os seus sentimentos sobre a tela. As formas se transfiguram, as cores não respeitam mais a paleta natural. O foco da arte é a expressão direta de um perfil subjetivo sobre a obra. O emocional se sobressai perante o racional, e em uma lógica ancestral, quase primitiva, se coloca sobre a estética desta arte. Ao se engajarem na expressão pura do ser, esses artistas foram chamados de expressionistas. Artistas expressionistas viveram na Primeira Guerra Mundial. Artistas expressionistas morreram na Primeira Guerra Mundial. O conflito, a destruição, os traumas, a condição social dos sobreviventes, os acordos internacionais, o nacionalismo, a divisão política dentro da Alemanha, o caos. Se antes os artistas expressionistas tinham que lidar com questões mais subjetivas e místicas do indivíduo, após a guerra, eles estavam lidando com questões inerentes aos sentimentos de todo o país. E se em um momento anterior os sentimentos eram colocados em uma pequena e restrita tela, em uma galeria ou museu, agora o expressionismo passa a se projetar na grande tela do cinema. E é o medo que ganha espaço nessas produções. Uma época entre guerras, marcada pela ascensão de um regime totalitário, agressivo e impiedoso. O cinema expressionista alemão reflete toda a tensão de seu contexto histórico, toda a criatividade vanguardista dos artistas da época e todos os medos surreais que permeavam as mentes naquele momento. Se no início do cinema nos acostumamos com os cenários e histórias fantásticas de Alice Guy Blanchet e Georges Méliès, na Alemanha pré-nazismo encaramos tenebrosos cenários pontiagudos, intensos contrastes de luz e sombra e histórias perversas. O Gabinete do Dr. Caligari apresentou ao mundo o gênero de horror em 1920, obra de Robert Wiene. O filme foi bem recebido na República de Weimar e por todo o mundo. Em suas entrelinhas, o filme fala sobre hipnose, violência e autoritarismo, temas que se tornaram recorrentes no cinema expressionista alemão. De maneira simples, podemos resumir que o filme de Wiene conta a história de um homem que hipnotizava pessoas e as convencia a matar por ele. Hoje, sabendo dos acontecimentos que ocorreram na Alemanha da época, chegamos a um terrível presságio. Mas o filme não acaba na hipnose. O Gabinete do Dr. Caligari não pode ser resumido de maneira tão simplória. Tal como é impossível resumir o nazismo como uma onda hipnótica lançada por Hitler e que dominou uma nação inteira. O filme fica ainda mais tenso em seu plot twist, quando somos apresentados na realidade do manicômio, onde percebemos que a nossa racionalidade e a nossa interpretação dos fatos pode ser limitada ou deturpada, quando percebemos que fomos enganados. O medo não está no outro ou o que ele pode fazer, mas sim em nós mesmos, o que nós podemos fazer e para qual caminho o nosso julgamento pode nos levar. Todos os belos pássaros nascem de ovos, mas de alguns ovos nascem serpentes. Estamos escolhendo bem quais ovos iremos chocar?